iremos falar sobre o tema sobre antropologia. Bem, o termo antropologia é uma palavra grega, né? E essa palavra tem a composição grega da palavra, né? Onde percebemos aí que ela é dividida em antropo e logia. Então, antropo, que quer dizer homem, e logia, que quer dizer logos ou estudo. Verificamos aí que é o estudo do homem. Antropologia quer dizer o estudo do homem. E é interessante porque essa palavra ela vai estar inserida sobre a questão em duas hipóteses, né? O estudo da antropologia científica, que é estudar as questões físicas do homem, da humanidade, o corpo humano, da complexidade do corpo humano, e também a antropologia religiosa, que é estudar também a questão física, mas também espiritual. Então, mas o conceito é esse, o estudo do homem, entender, saber, né, sobre esta questão. Bem, para a gente entender legal a questão da criação e a evolução, é interessante a gente entender a definição da palavra criação. A definição da palavra criação, ela tem a definir que é um processo ou um efeito de criar. Algo do nada vem a existir, ou seja, além da nossa compreensão, é um ato divino que veio dar a existência a todas as coisas. Essa é a questão, a definição de criação. Já a definição de evolução define que todas as coisas foram criadas por acaso, foram evoluindo, foi num processo evolutivo, né? De uma forma contínua, onde tudo surgiu do nada, surgiu de forma aleatória. Então, essas duas definições a gente tem que ter bem ciente aí sobre a evolução e a criação. Então, essas duas definições aí. Bem, nós que somos da igreja presbiteriana, somos do cristianismo, somos cristãos, temos bem definido que Deus criou todas as coisas, está lá em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa definição é a definição que todo crente tem, né? O credo apostólico também diz de forma veemente a declaração como símbolo de fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A igreja sempre acreditou que Deus é o Criador de tudo o que existe. Todas as coisas, tanto o homem, como todos os seres viventes, como os planetas, as galáxias, tudo o que existe, cremos que foi Deus quem criou. Desde a fundação do cristianismo, a crença em Deus como Criador do mundo é dominante. Como a gente acabou de ler, é uma matéria de fé isso, gente. Crer que Deus criou todas as coisas. No princípio, criou. Gênesis diz isso com bastante veemência, né? Criou Deus os céus e a terra. É interessante a gente falar isso porque a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus, mas a Bíblia já começa narrando o ato da criação, o ato divino de Deus de criar todas as coisas, mostrando que Deus sempre existiu e através da existência eterna de Deus veio a existir as outras coisas, porque quis Deus criar todas as coisas, principalmente o nosso planeta, principalmente nós, seres humanos, né? Então, o ato da criação é um ato divino, né? E nós, como cristãos, temos isso como matéria de fé, como base de fé.
credo apostólico, baseado no livro de Gênesis, que é uma narrativa propriamente dita, falada, escrita da criação de todas as coisas. Temos alguns livros aí que diz, né, sobre a criação, né? Vou pegar um aqui para a gente ter um entendimento legal aqui, em Hebreus, capítulo 11. Vou abrir lá rapidamente, lá. Hebreus, capítulo 11, onde diz que, versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, do nada, um ser divino, que sabemos que é Deus, criou todas as coisas, né? E a narrativa de Gênesis nos dá esse entendimento, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí Deus, ao passar do tempo, ao passar dos dias, Deus foi criando as outras coisas, todos os seres viventes, tudo que encontramos no dia a dia. Bem, já do outro lado, o evolucionismo não pensa dessa forma, gente. O evolucionismo, ele ataca de forma veemente a questão do crer que existe um ser divino que criou todas as coisas, né? E a gente tem esse entendimento do evolucionismo a partir do século XVIII, né? Onde surgiu o movimento, a ideologia do iluminismo, né? Onde começou a descaracterizar Deus do seu trono. O iluminismo era um movimento intelectual que, a partir do século XVIII, lá na Europa, ele começou a dar essa intenção de mostrar que não existe um ser divino que criou todas as coisas, né? Mas sim devemos investigar, estudar, levar a razão para entender como foi as coisas criadas. Por isso o movimento chama movimento iluminismo, né? Porque dá um entendimento de dar luz ao meio das trevas. Entendia-se eles que outrora a igreja, o cristianismo, achar que todas as coisas foram criadas por um ser divino, onde a gente não vê, não toca, não é palpável, mas sim somente temos a matéria como fé através da Bíblia. Isso era viver num tempo de trevas. Então, para eles isso não era irracional, né? Para o movimento evolucionista. Bem, o evolucionista que mais conhecemos é o Charles Darwin, né? Charles Darwin. Ele era biólogo, né? Também naturalista, né? Britânico, e ele publicou a sua grande obra, As Origens das Espécies, em 1859. Né? Charles Darwin era um estudioso da natureza, um estudioso de todas as coisas que Deus criou. É interessante que algumas pessoas dizem que Charles Darwin ele era teólogo. Né? Algumas pessoas falam que Charles Darwin era teólogo. Bem, mas Charles Darwin, nas suas andanças dos seus estudos, ele começou a perceber que os seres vivos eles têm uma certa evolução, né? Ao contrário do criacionismo, o evolucionismo crê que tudo vem evoluindo, ou seja, teve uma origem do nada, e desse nada veio a evoluir, veio a melhorar, ter um melhoramento no tempo ao tempo, né? E Charles Darwin era um grande defensor desta teoria, né? Claro, grandes outras teorias surgiram, né? Como através da teoria do Big Bang, todos conhecem essa teoria, mas a teoria de Charles Darwin é a teoria que estudamos no meio acadêmico, é a que a ciência tenta mostrar até os dias de hoje, né? E a teoria de Charles Darwin é bastante famosa, a origem das espécies. Um exemplo bem clássico que todos já conhecem é que Charles Darwin ele dizia sobre a questão das girafas, né? Para ele, a girafa
vivia num certo lugar, com certeza a África, e na sua origem era um animal de pescoço curto, e por lá ter árvores grandes, né? A girafa veio a se adaptar àquele local, alongando o seu pescoço, ou seja, se evoluindo para que chegasse ao que é hoje, né? Então, para Charles Darwin e outros cientistas mais, através dessa ideia do iluminismo, né, onde a razão fala mais alto, deu-se origem toda essa teoria do evolucionismo, ou seja, todas as coisas vêm evoluir. Gente, engana-se quem pensa que a teoria do evolucionismo ela substitui o criacionismo, né? Pelo contrário, né? O evolucionismo é só mais uma teoria. O criacionismo não é uma teoria, mas sim é um fato e aonde vemos a narrativa dia a dia na criação de Deus, né? É onde a gente vê as digitais de Deus através de questões, né? E uma dessas questões que se levanta quando olhamos para a narrativa da Bíblia, quando olhamos para a narrativa de Gênesis, quando olhamos para a narrativa de como Deus criou todas as coisas, existem inúmeras perguntas, como, por exemplo, terra, o tempo para criar o universo, como surgiu, como explicar os fósseis dos dinossauros, né? Essas ossadas que os cientistas vira e mexe encontram por aí, essas questões de pessoas que viveram no passado, os Neandertais e tudo mais, né? Bem, gente, biblicamente falando, é impossível respondermos essas questões de forma bíblica, né? A ciência, ela tenta explicar, sim, com certeza, né? O evolucionismo, ele tem uma forma mais racional explicar todas essas questões, né? Biblicamente falando, o criacionismo, né, como defendemos, é difícil a gente explicar isso de forma bastante precisa, né? Por exemplo, quantos anos tem a Terra? Isso é impossível falarmos, né? Existem algumas pessoas que tentam mostrar isso através de estudos das gerações que é apresentado na Bíblia. Então, o que eles fazem? Eles somam todas as gerações e aí tentam calcular quantos anos a Bíblia tem. Mas esse é um problema que não tem como ser calculado, não dá um número preciso, né, para isso, né? Quanto tempo Deus levou para criar o universo também, não tem como a gente responder isso, né? Por que não tem como responder? Porque o criacionismo ele tem uma parcela numa questão de ter fé num ser divino, né? Como eu acabei de dizer. Não é viver no mundo de fantasias, não é isso, mas é sim acreditar e crer com matéria de fé de que todas as coisas que existem e tudo que está aí, um ser grandioso, poderoso, criou tudo, né? E basta somente a gente ver a criação tão complexa, né? As pessoas que estudam o corpo humano podem perceber que o corpo humano não foi feito por acaso, de forma aleatória, né? Existem outros seres bem mais complexos do que o corpo humano, né? Mas percebemos que existe um design, uma pessoa inteligente, um ser inteligente que desenvolveu que teve habilidades artísticas para criar todas essas coisas, né? Onde se pensou de forma detalhada, de forma precisa, de forma minuciosa, né? Como criar todas as coisas. E muitas coisas que não sabemos responder, cremos somente pela fé, né? Cremos que tudo surgiu, quis Deus criar
todas as coisas, quis Deus criar o homem, né? Existem algumas teorias que dizem que Deus criou o homem porque não queria estar só, mas isso é uma teoria muito vaga, né? Porque a Bíblia fala que os anjos foram criados primeiro, né? Já estavam com Deus, Deus não estava só na sua imensidão de poder, né? Isso é muito vago dizer que Deus criou o homem somente porque ele estava só. Bem, então, essas perguntas, muitas delas são impossíveis de se responder no campo religioso, no campo bíblico. Mas temos a base sólida de entender que tudo isso, que a nossa crença está baseado na fé, na narração em Gênesis, né? A narração de que Deus criou todas as coisas para o bem da sua glória. Né? Bem, a sua criação primordial, a criação primordial de Deus é o homem como ser criado. O evolucionismo ele faz do homem um ser autoexistente, sem propósito, ou seja, como eu falei logo no início da aula, para o evolucionismo o homem veio através do Neandertal, né, veio se aprimorando, né, os homens da ao intelecto que é hoje, né? E tudo isso por acaso. Gente, é mais fácil você acreditar de forma com a fé na Bíblia do que acreditar na teoria do evolucionismo, porque os evolucionistas dizem que isso durou um intervalo aí de bilhões de anos, né? Bilhões de milhões de anos para que a natureza viria a se adaptar a todas essas questões até chegar ao momento que estamos vivendo hoje. Então, tanto os seres humanos como os animais, os vegetais, né, para o evolucionismo, ele veio se adaptando em milhões e bilhões de anos, né? E isso é imperceptível aos olhos humanos, aos nossos olhos. Então, quer dizer, a gente não vê nenhum tipo de elo aí, né? Ninguém percebe, por exemplo, um animal se transformando em outro, né? Dizem os cientistas evolucionistas que isso é muito lento, esse processo é muito lento, por isso não conseguimos perceber, né? Para nós que somos cristãos, sabemos firmemente que o homem ele foi criado por Deus, né? Que o homem foi criado por Deus, né? E Deus soprou nas narinas do homem, Deus fez o homem do barro, né? E tudo isso encontramos no livro de Gênesis, né? Quando afirmamos que errar é humano e afirmar que a criação foi criada de forma errada, isto é um equívoco. Por isso, o problema não está no Criador da humanidade, nem na criação em si, mas do que a criatura decidiu fazer com a liberdade que o Criador soberanamente lhe concedeu, ou seja, é algo que sobreveio com a entrada do pecado no mundo. Bem, o que eu quis dizer aqui, gente, é que o homem como criatura, né? O homem como ser criado, ele tem, Deus fez o homem com certa responsabilidade, né? Então, dizer que o homem foi criado e todas essas coisas que sabemos que o homem se apresenta hoje como um ser perverso, um ser muitas vezes descaracterizado do que era no propósito de Deus, dizer que Deus errou ou dizer que a criação foi um equívoco, não, isso está errado, né? Nós sabemos que Deus criou todas as coisas de forma perfeita, mas a partir do momento que entrou o pecado na humanidade, entrou o pecado no planeta Terra, todas as coisas foram corrompidas. Mas a criação de Deus é uma criação perfeita. O homem, como criatura, voltando lá ao entendimento, o Criador, Deus, criatura, o homem. Está muito claro que o homem
não é um resultado de alguns processos evolutivos, como os evolucionistas dizem. A criação de Deus, ou seja, fomos criados por pó da terra. Está lá em Gênesis 2, 7. Vou ler aqui para que vocês acompanhem aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gente, é lindo esse versículo, é um versículo onde nos mostra Deus soprando o fôlego da vida em nós. Então Deus fazer o homem do pó da terra, né, do barro, né, e deste barro, o homem não é um ser inanimado, né, mas Deus deu vida ao ser racional, à inteligência e tudo mais, né. Está mais que evidente que a criação complexa do corpo humano só poderia ser uma obra de um artista como Deus, como eu falei, né. Basta você estudar um pouquinho mais sobre o corpo humano, né? E você vai perceber que tudo foi bem projetado, tudo foi bem planejado por um ser divino, ou seja, por um design inteligente, por um ser que entende e tem entendido o que estava fazendo, né? Nada em nós foi um processo de evolução, onde depois do Big Bang surgiu algumas moléculas, aí dessas moléculas veio a surgir os seres vivos e tudo isso veio a chegar até os dias de hoje, né? Gente, isso é inconcebível, isso não tem nenhum cabimento a gente entender isso, porque não tem base para isso, né? São apenas teorias, né? Teorias que os homens inventam para ser um pouco mais racional toda essa questão. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, é o próprio Deus que deu vida tanto aos homens, tanto à humanidade, como aos seres viventes, os animais, os vegetais, as aves dos céus, os peixes do mar, né? Os seres do mar, né? Então, tudo foi Deus quem criou a face da terra, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, o homem como criatura. Bem, Deus criou o homem, né? Criou o homem do barro, mas também Deus deu personalidade ao homem. Olha que maravilhoso, né? O homem não é somente um ser criado, um boneco, não. O homem tem a sua própria personalidade, né? Ele não é somente uma criatura, mas ele é uma pessoa que tem as suas características. Então, quis Deus criar uma criatura, essa criatura chamada homem, chamada humanidade, e essa humanidade, este homem, também tem a sua personalidade, a sua pessoa. Então, todos nós temos as nossas características, as nossas feições, as nossas expressões, as nossas inteligências, as nossas emoções, tudo isso quis Deus colocar em nós. Então, isso é mais um exemplo de que existe um ser divino que criou todas as coisas. Quando colocamos isso em pauta, em questão sobre o processo do evolucionismo, eles não conseguem responder isso. Eles respondem que viemos de uma grande explosão, do Big Bang, e o homem veio se evoluindo, mas eles não conseguem explicar, por exemplo, como é que o homem consegue raciocinar, como é que o homem consegue ter emoções, como é que o homem consegue pensar, como é que o homem evoluiu para ter sentimentos, né? Então, tudo isso fica um pouco vago para eles, né? Porque são coisas abstratas, coisas que não se consegue palpar, consegue se estudar, né? A mente humana, até hoje, é um mistério muito grande, né? E o homem tenta desvendar de todas as formas da mente humana, mapear os códigos genéticos, né? Mas não consegue chegar ao resultado final. E sem contar que a teoria do evolucionismo, toda hora ela vem mudando, ela vem entrando em controvérsias entre eles mesmos, né?
grandes cientistas surgem, né? Mas percebemos que eles batem cabeça, né? E maravilhoso isso, gente, quando vemos que Deus criou o homem, mas não somente como uma criatura, mas também como uma pessoa, né? Onde tem seus sentimentos e onde tem toda a sua racionalidade, né? Diferente dos animais, né? Diferente dos animais. Quis Deus criar o homem de uma forma mais especial, né? Ele é mais uma simples criatura, ele recebe o dom da personalidade para que tenhamos um relacionamento pessoal. Então, quis Deus criar o homem para que o homem tenha emoções, inteligência, raciocínio e entendimento de todas as coisas. Se hoje estamos aqui nesta aula, se hoje fazemos tudo o que fazemos, é porque Deus colocou a inteligência em nós, o raciocínio em nós, tudo em nós, né? E podemos raciocinar, pensar, planejar, né? Decidir, né? Tudo através da personalidade que cada um de nós temos. Sabemos que a alma humana não tem uma espécie de pré-existência, mas existem duas teorias principais que podem conter elementos verdadeiros: o criacionismo e traducionismo. Bem, essa questão aqui é também outro ponto importante, né? O evolucionismo ele não consegue definir, não consegue mostrar de onde vem a alma. Já nós que somos criacionistas, que cremos na Bíblia, que cremos na palavra de Deus, né? Entendemos perfeitamente que o homem é um ser vivente e aonde o homem tem a alma. Né? Vimos lá em Gênesis 2:7, né, que Deus assoprou o fôlego de vida, deu alma, deu vida ao homem. Né? Existe, nós também temos as nossas indagações, né? Porque ali está se retratando de Adão, né? Em Gênesis está se retratando de Adão. E os outros seres humanos, como é que tem alma, né? Será que Deus tem uma fábrica de almas lá para que quando o homem surge aí a alma venha ao corpo do homem, né? Existem algumas teorias relativadas a essa questão aí, mas nós que somos do criacionismo, né, que cremos no criacionismo, né, entendemos perfeitamente que a alma é uma criação imediata de Deus. Então, o criacionismo diz que cada alma é uma criação imediata de Deus. Né? Essa teoria é uma criatura pura unida ao corpo corrompido. Né? Então, existem essas duas linhas de raciocínio aí, né? A questão da origem da alma. Né? O criacionismo crê que a criação é imediata de Deus, ou seja, surge o corpo, surge a alma. Já o traducionismo diz que a alma é herdada por Deus. Então, Deus envia a alma. Né? Então, existem essas duas teorias aí, que dá muito mais plano aí para que possamos um dia estudar mais sobre essa questão aí. Né? A princípio, vamos lá abrir lá, vamos olhar lá em Salmos 139, né? Salmo 139, que diz de forma bastante plausível aí para a gente ter um entendimento legal aí, Salmo 139, versículo 13, né? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, né? Mostrando aqui que a alma tem a sua origem e que todas as coisas estão no controle de Deus, né? Deus controla todas as coisas. Bem, marca registrada, imitador de Deus e aspectos da imagem divina. Bem, temos a nossa marca registrada de Deus está em nós, né? Lembrando aí que lá em Gênesis, né? 26, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então, quis Deus fazer, colocar a marca dele em nós, né?
O homem é a imagem e semelhança de Deus. Isso indica que, especialmente, a criação do homem repousa sobre a deliberação, sobre a sabedoria, bondade e onipotência de Deus. Então, temos a marca de Deus em nós, algumas características nossas em Deus, né, como o ato de justiça, né, a bondade, um ato de bondade, alguns termos de inteligência, né, de criação, temos o poder, também temos o dom de criar as coisas, né? Então tudo isso são marcas que também tem em Deus, né? E o plano de Deus era que a humanidade se tornasse imitadora dele no sentido de ser criativo, como eu acabei de dizer, né? De falar, né? Então, temos a marca de Deus registrada em nós, porque Deus fez a imagem e semelhança dele, né? E temos alguns dons que o próprio Deus tem, algumas características que Deus tem, né? Como ser criativo, né? Impressionante a humanidade como caminha hoje, tanta criação que o homem veio a criar, né? Veio a desenvolver, né? Então é estimulante isso, né? E já nos aspectos da imagem divina, Deus estimula a criatividade do ser humano, fazendo com que o homem fosse seu imitador com qualidades originais, né? Então lá em Gênesis 2, do 19 ao 20, diz assim: houve tarde e manhã no quarto dia. Disse também Deus: povoe-se as águas de exames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Né? Mostrando aí que Deus criou todas as coisas, né? No quarto dia criou os seres viventes, né? E também Deus estimula o homem, né? Criar, né? Lembrando que quando Deus deu a tarefa para o homem também, lá no Jardim do Éden, né? Que era dar nome aos animais, né? Então, mostrando que o homem tem a sua personalidade, que o homem é uma marca registrada de Deus, é um imitador criar, e, e os aspectos da imagem divina de Deus. Né? E podemos nos relacionar com Deus. Somos seres que podemos nos relacionar e se comunicar com Deus. Né? Então, Deus criou o homem, Deus é o Criador, né? Criou a sua criatura com alma, né? E com a sua marca. Deus colocou a marca dele em nós. A imagem divina, né? A primeira ideia que temos sobre os aspectos da imagem é a personalidade, como acabei de dizer, né? Deus é um ser pessoal e o homem, como feito, como criatura de Deus, feito a sua imagem, dispõe dessa mesma personalidade. Então, Deus, a Bíblia gente está repleta de mensagens, de palavras onde Deus se ira, né? De Deus mostra a sua personalidade, né? Onde Deus fica indignado, onde Deus demonstra sua misericórdia, onde Deus demonstra sua bondade, né? E temos essas características em nós, né? A primeira ideia da imagem divina em nós, dessa marca em nós, é a característica, a ideia da personalidade de Deus em nós. A segunda ideia é a espiritualidade. Sabemos que Deus é um ser espiritual, né? A terceira ideia que a imagem de Deus delega ao ser humano é da liberdade. Como ser pessoal e espiritual, Deus é um ser livre, né? Então, nós também temos essa ideia de que a gente tem essa liberdade de amar, de confiar, de desejar, de obedecer, né? Temos essa liberdade
de se expressar, né? Então, todas essas coisas estão enraigadas em nós, né? São aspectos da imagem de Deus aí em nós, ok? A quarta ideia pode ser chamada de expressividade. Deus tem a capacidade de se expressar, de fazer sua vontade conhecida e de executá-la, né? Então, temos as nossas expressões, né? A gente vê as características de Deus, as expressões de Deus também no livro da Bíblia, né? Na Bíblia, né? E temos essas expressividades em cada um de nós. Bem, gente, agora vamos entrar num termo bastante importante, né? Porque como falamos que Deus nos criou, né? Criou o homem com alma vivente, né? Existe algumas pessoas, existe alguma linha de raciocínio, né? Que diz que Deus criou o homem, criou o corpo e o espírito. E existe a linha de raciocínio que diz que o homem criou o corpo e alma, sinônimos. Então, damos o nome disso de dicotomia e tricotomia, né? Sobre a tricotomia, né? O homem foi feito à imagem de Deus com a natureza que é composta de corpo e alma e espírito, né? Então, isso se chama tricotomia. Existem algumas igrejas que defendem esse termo, né? A gente vê, por exemplo, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? Onde diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor, né? Também em Hebreus a gente vê um relato disso, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, isso é uma ideia da tricotomia, né? Uns defendem através desses versículos, né? Porém, a dicotomia é mais amplamente defendida na Bíblia. A gente vê muito mais textos que defendem sobre a dicotomia, né? Onde o homem é composto de corpo e alma, né? Espírito e alma é a mesma coisa, né? E a dicotomia é uma visão mais bíblica, pois a Bíblia usa estritamente as palavras alma e espírito, né? Vamos abrir lá em Mateus, vou abrir lá em Mateus, para a gente ter um entendimento melhor, né? Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, que vai dizer, né? No versículo 25. Basta aos discípulos ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor, ser chamado. Não, perdão, gente, não é esse capítulo. Vamos abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios. Perdão, gente. Perdão. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 7. Versículo 34. Também a mulher, tanto como no espírito, porque se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, depois agradar ao marido. Então, mostrando aí, gente, que o corpo e a alma, aliás, a alma e o espírito, uma forma de dicotomia, né? Cremos dessa forma, que o homem é corpo, composto de corpo e alma. E espírito e alma são a
mesma coisa, ok? Bem, a dignidade do ser humano, né? A dignidade do ser humano, quem é o homem, a insignificância humana e a grandeza humana. A dignidade do ser humano, a universidade da criação, que colocou a imagem divina em todos os seres humanos, implica em que seu propósito, seja ele o mais obstinado, ateu ou o mais dedicado, o ancião da igreja, foi feito à igualdade à imagem divina. Então, a dignidade do ser humano é mostrar que o homem foi feito à imagem divina, à imagem e semelhança de Deus. Né? Mas quem é o homem? Quem é o homem? Né? Para responder essa pergunta, a gente tem que se basear lá no nosso velho catecismo, né? Que diz logo na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Né? Quem é o homem? Né? E aí a resposta é gozá-lo para sempre. Né? Para responder essa pergunta também, vamos abrir lá em Salmos, temos um entendimento melhor. Salmos, capítulo 8, versículo: te lembres, e o Filho do Homem que o visites. Então, gente, esse versículo aqui dá um entendimento de que quem é o homem, né? Deus criou o homem, mas quem é o homem, né? A sua insignificância. Né? O homem é um ser insignificante, né? O homem tem alguma significância, né? Então, através desse versículo, o salmista ele mostra que a significância do homem é muito grande, né? Quem é o homem que dele te lembras e o filho do homem que o visites, né? Mostrando aí que o imenso poder de Deus, a grandeza de Deus é incomparável, né? O homem não é nada comparado à grandeza de Deus, né? Mas, mais para frente, nesse próprio versículo, nesse próprio salmo, né, percebemos que o salmista aqui tem a sua importância, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? 5 ele fala, fizeste tanto para o que Deus, ainda falamos sobre a significância do homem. No 6 ele fala, deste puseste ovelhas e bois todos, e também os animais do mundo, as aves, as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, qual magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, ao mesmo tempo que o salmista ali diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que o homem também tem a sua significância em relação ao poder imensurável de Deus, o salmista também diz que o homem tem a sua importância, pois é uma criatura de Deus e Deus deu responsabilidade ao homem, né? Deu domínio poder para que o homem dominasse algumas coisas que Deus criou o homem, que o homem sendo um ser criado por Deus, com alma, né? Composta de corpo e alma, né? A alma e espírito sendo a mesma coisa, né? Temos também que entender o propósito da criação. Por que Deus criou todas as coisas? Né? Porque Deus criou o homem. Né? O propósito da criação não é centrada no homem, mas sim centrada em Deus. A gente tem que ter esse entendimento. Né? Nós existimos para o propósito dele. Então, eu tinha falado sobre o catecismo maior, mas na verdade o propósito do homem agora sim, né? A resposta, né? Que o homem foi criado, qual o propósito, por que estamos aqui, qual o sentido de estarmos aqui, o fim supremo e principal
do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, essa é a primeira pergunta do nosso catecismo, né? Qual o propósito da criação? Deus quis e fazer o homem para glorificá-lo e gozá-lo para todo o sempre, né? Isso é maravilhoso, né? Isso significa que a busca por prazer foi foi calculada para ser algo como uma motivação para uma busca de Deus, né? Então o homem foi criado para glorificar e bendizer o nome de Deus. E quando Deus criou o homem, quando Deus colocou alguns mandamentos aí, né? Existe um relacionamento entre a criatura e o Criador. Quer Deus que isso venha acontecer, né? Idealizou Deus isso, né? A coroa da criação, ela tem 3 relacionamentos que a gente vai estudar, que é o mandamento espiritual, o mandamento social e o mandamento cultural, né? São esses 3 mandamentos que Deus determina a toda a humanidade. Então, voltando aí, lembrando, né, como a gente acabou de ver, vamos ver primeiro o mandamento espiritual. Há 3 particularidades da criação do ser humano que apontam para o fato de que Deus desejava ter um relacionamento íntimo com o homem. Então, quis Deus fazer o homem e ter um relacionamento íntimo com o homem, né? Quem é Deus, né? Cada vez mais nos maravilhamos com Deus. E é isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer, né? E nesses 3 particularidades, né? A primeira, o homem foi criado à imagem de Deus, pois ele elegeu o ser humano para espelhar sua própria grandeza, né? Então, quis Deus criar o homem à sua imagem, né? E semelhança, e Deus nos elegeu para espelhar a sua própria grandeza. Então, nós mesmos somos uma grandeza de Deus. Né? É algo espetacular, somos nós. Toda a criação de Deus é algo espetacular. Né? Então, quis Deus demonstrar o seu poder, o seu imenso poder no ato da criação. E de principal é nós seres humanos. Né? O segundo aspecto aí do mandamento espiritual foi a instituição do dia do descanso, né? Onde vem promover um dia de descanso para um íntimo relacionamento com Deus, né? Então percebemos aí que lá na narrativa de Gênesis, né, no 7º dia, Deus veio a descansar, né? E Deus fez esse ato para que nós possamos também, no nosso dia a dia, descansar e nos relacionar com Deus, né? Nos voltar para as coisas de Deus, né? Nos alimentarmos de Deus de forma espiritual, né? Fazemos isso no domingo, né? Propriamente dito, né? Quando nos cultuamos, quando lemos a Bíblia, quando oramos, né? Quando adoramos ao Senhor, né? Mas isso é uma forma pública de se fazer, né? Devemos fazer isso cotidianamente, todos os dias, né? Deve estar inserido em nós esse aspecto espiritual de estar promovendo, né, um momento de reflexão ao nosso Deus. O terceiro aspecto foi a ordem divina para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, entre esse aspecto, né, era a questão da obediência. Né? Isso é uma forma espiritual também, né? De obedecermos ao Senhor. Esse é um mandamento espiritual que se caracteriza em 3 aspectos aí. Bem,
através também, quando Deus nos criou e tem esse relacionamento, para ter esse relacionamento entre o homem e Deus, quis Deus que o homem se relacionasse com o seu próximo, né? Com uma criatura se relacionando com outra criatura, né? Este mandamento atribui o relacionamento familiar, né? Então é importante que Deus que o homem procriasse, criasse, tivesse família, né? Então isso é um mandamento divino, gente. É um ato divino. Quando temos nossas famílias, né? É o ato de povoar a terra, está lá em Gênesis também, né? É um ato, um mandamento social, ou seja, o homem tem que ser social. O homem não foi feito para ficar só, né? O convívio tem que ser mútuo, tem que ter um relacionamento com outras pessoas, com o próximo. Né? Então, Deus deu ao homem uma bênção do companheirismo, né? Pois o homem não foi feito para ser só. Deus também concedeu a bênção de ter filhos, né? Acabei de dizer famílias, né? Ter filhos, isso é um mandamento social, né? Não existe somente um ser na terra, mas toda a terra é povoada, né? E esse ato do povoamento, né, esse ato de procriar, vem pelo ato da bênção do relacionamento sexual entre homem e mulher, entre macho e fêmea, né? Então, Deus quis que o homem se relacionasse através de homem e mulher e através desse ato sexual tivesse filhos e filhas e procriasse a terra e gerações até chegar nos dias de hoje. Isso é um mandamento social. Né? Então, quis Deus que o homem procriasse a terra. O último mandamento aí é o mandamento cultural. Esse mandamento mostra a imensa responsabilidade do homem com relação a esse mundo, pois cabe ao homem ser administrador de todos os bens que Deus lhe confiou. Então, Deus colocou o homem, criatura, dominante sobre a terra. Então, o homem domina todas as coisas aqui na terra. Né? Coisas materiais, né? O homem com a sua criatividade, com a sua inteligência, com a sua personalidade, né? Deus deu esse dom ao homem de administrar todas as coisas, né? E é responsabilidade do homem criar tudo, administrar tudo que existe aqui na terra. Geralmente as pessoas fazem uma grande distinção entre o secular e o espiritual, mas o fato é que a obediência ao mandamento cultural está intimamente ligada à obediência aos mandamentos social e espiritual. Então, o mandamento cultural ele está associado a termos uma vida prática de relacionamento com o próximo, né? E também uma vida espiritual, ou seja, a nossa dedicação, nossos momentos de reflexão na palavra de Deus, de se voltar ao Senhor, né? De saber o que Deus requer de cada um de nós. Né? O mandamento cultural, gente, é um mandamento importante para o progresso da humanidade, para o progresso do ser humano. Né? Então, devemos dar a nossa contribuição, né? Pois, como eu acabei de ler, né? Somos administrador das coisas que Deus nos dá. Então, se temos os nossos talentos, se temos os nossos dons, né? Devemos promover isso em meio à sociedade para o bem da sociedade, né? Para o bem do convívio de todos, né? Então, temos lá nossas aptidões, nossas habilidades, né? Se você é um grande artesão, se você é um grande marceneiro, se você é um grande pedreiro, se você é um grande advogado, um grande engenheiro, um grande cientista, um grande professor e grandes outras coisas, você deve contribuir de forma clara, né, para nessas áreas, no campo acadêmico, no campo de criação, né, no campo da arte, né, tudo isso Deus requer de nós para que tenhamos as nossas responsabilidades de levar de forma a mudança na cultura. Vemos nos dias de hoje que a cultura está bastante corrompida. Né? O domínio que Deus concedeu ao homem implica em privilégios e responsabilidade com todas as demais bênçãos
de Deus. Então, vemos aí que Deus requer de nós responsabilidade. Bem, gente, implicações da criação. Implicações da criação. Existem algumas implicações aí que Deus requer de cada um de nós, né? Há diversas outras implicações, mas essas três aqui eu acho que são fundamentais, né? A primeira implicação é o respeito pelo semelhante, né? Então, Deus criou todas as coisas. Essa implicação do respeito ao semelhante é importante, né? Porque, como acabamos de estudar aí, sabemos que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Então, devemos respeitar o nosso semelhante, devemos tratá-los conforme queríamos que fôssemos tratados, né? Não sermos pejorativos. Muitas vezes, às vezes, colocamos apelidos porque a pessoa, às vezes, tem alguma deficiência física. Isso é horrível, gente. Isso não deve acontecer. Né? Temos que demonstrar todo o nosso respeito pelo que Deus criou, pelo que Deus desenvolveu em cada um de nós, né? Às vezes somos muito maléficos, né? Chamando as pessoas de burras, né? Não devemos agir dessa forma, né? Temos que ter um entendimento que cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua habilidade, e esse respeito ao semelhante de tamanha importância, né? E é vergonhoso para nós que somos cristãos, né? Muitas vezes lidar com algumas situações aí de pessoas que às vezes não aderem a algum movimento porque a pessoa tal não é cristã, mas ela às vezes apoia ideologias que estão afincadas na Bíblia, né? Então devemos ter esse respeito aos nossos semelhantes, né? Não viver somente ali num quadradinho, né? Mas temos que ter a mente evoluída, não no sentido de ser mundana, não é nesse sentido, mas no sentido de sermos plausível através da luz das Escrituras, né? Então, muitas vezes no seu próprio dia a dia, você vai lidar com pessoas que têm ideias inteligentíssimas, que estão inseridas, não de forma direta, mas indiretamente, de forma bíblica. Né? E muitas vezes a gente renega ou deixa para lá, ou não quer ouvir, porque somos preconceituosos. Né? Essa é a palavra certa. Bem, a segunda implica no trabalho. Né? Então, a ideia popular é que devemos trabalhar na semana para desfrutar do fim de semana, mas Deus estabeleceu o trabalho antes que da queda para ser santo, algo como um culto a Deus, uma atividade criativa. Né? Então, Deus requer de nós, né, que através do trabalho, temos que dar também o nosso melhor. Né? Não há diferença aí, engenheiros, professores, né? Estamos todos aqui dedicados a dar o nosso melhor para a criação do que Deus fez de todas as coisas, ok? E a terceira implica em termos o verdadeiro sentido da vida. Né? Então, a criação tem essa implicação de darmos sentidos à vida. Né? Não estamos aqui só por estarmos, né? Não estamos aqui só por status, não é isso, né? Nós temos que dar sentido à vida, que é qual o fim principal do homem, né? O fim principal do homem é glorificar e bendizer o nome de Deus, né? Gozá-lo para todo sempre, né? E devemos mostrar isso no nosso dia a dia, mostrar isso dando testemunho para as outras pessoas, né? De que temos um Deus criador de tudo e de todos, né? Está acima de qualquer outra coisa, um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, que nos requer responsabilidades, que nos deu domínio neste planeta Terra para que possamos
estar mostrando nossa criatividade, nossa inteligência, onde apresentamos a nossa personalidade, onde apresentamos as nossas emoções, onde temos características que o próprio Deus também tem, né? E tudo isso será cobrado de cada um de nós. Queridos, que possamos estar vivendo esses tempos difíceis, né? Esses tempos onde o Deus da criação é o Deus que porque Ele nos amou primeiro, Ele quis Deus nos criar, né? E o livro de Gênesis, cremos no livro de Gênesis, cremos no relato da criação, que o evolucionismo ele está aí somente como uma teoria, não um fato, não uma realidade, né? E que possamos estar combatendo essas falácias, né? Onde o homem veio do macaco, onde o homem onde todas as coisas surgiu por acaso, de forma aleatória, não, tudo tem um propósito, sabemos que o propósito do homem é glorificar a Deus, sabemos que Deus criou o homem pela sua vontade, né, fez a imagem e semelhança dele, nos deu personalidade, nos deu inteligência, que possamos estar glorificando e adorando para todos sempre. Essa aí é uma frase que eu tirei do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. É só um trechinho só, que diz assim: nenhum domínio é tão absoluto quanto aquele que é fundado na criação. Aquele que bem podia não ter feito coisa alguma, tinha o direito de fazer todas as coisas de acordo com o seu bom propósito. O exército do seu poder indomável, ele fez algumas partes da criação simples, matérias inanimadas, de textura mais grosseira ou mais refinada, distinguida por qualidades diferentes, mas sempre matéria inerte e inconsciente. Nos mostrando aí que tanto as matérias inanimadas como outras, como o nosso próprio corpo, como o corpo humano, como outras criações de Deus, vemos que existe grandes maravilhas de Deus, né? Ficamos vislumbrados na criação de Deus, gente. Saber que Deus criou tantas e tantas coisas, saber que Deus chama as estrelas cada um pelo seu nome, saber que cada grão de areia, um é diferente do outro, cada um tem um prisma diferente do outro, quantos milhões de areias existem, né? Saber que uma simples criação de um simples beija-flor é tão complexo que o entendimento é vasto, né? A mente humana, todas essas coisas nos dá somente a intenção, a motivação de louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Que possamos ter isso em mente em nossas vidas, né? E que possamos ter a Deus como nosso verdadeiro Criador. Devemos respeitá-lo, devemos adorá-lo, bendizer, e sabemos que um dia estaremos com Ele na glória. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, queridos, por esta aula. Hoje é um domingo de Páscoa. Que você aproveite bem este domingo. Cristo, nosso Senhor, né, que morreu por cada um de nós, para nos remover os nossos pecados. Isso é maravilhoso. Que possamos estar inseridos, lutando, seguindo em frente, né? Porque sabemos que Cristo é vitorioso e nos deu vitória. Que você tenha um bom domingo, um ótimo domingo para você com a sua família. Continue participando aí, estudando a Bíblia, participando dos cultos online da nossa igreja de Santo Amaro, dos estudos bíblicos, e que essa pandemia que estamos enfrentando, ela venha passar, que possamos ter sossego em nossos corações, que possamos ter tranquilidade em nossos corações, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Bom domingo para você e feliz Páscoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.